Olá pessoal, tudo bem? Chegamos no nosso último conteúdo de geografia do ano. Se eu não me engano, as aulas vão até o dia 11 de dezembro, então vocês vão ter até essa data para enviar todas as atividades para a gente, se tiver alguma em atraso. Porque após essa data, né, a gente vai trabalhar até o dia 21 de dezembro. Então, até essa data, a gente tem que fazer o fechamento, né, das notas de todos os bimestres, né? A gente, nesse ano atípico, né, a gente vai fazer aí, receber todas as atividades desde o primeiro bimestre e depois fazer o fechamento aí de todas as turmas, tá bom? Bem, hoje a gente vai falar sobre o relevo e a hidrografia da América, né, do continente América. Primeiro vamos falar um pouquinho, né, sobre o relevo. Então, quais são as principais formas, né, as formas mais básicas do relevo? O relevo é a formação, né, a forma que nós temos na superfície terrestre. Então, ela pode ser mais inclinada, ela pode ser ondulada, ela pode ser alta, ela pode ser baixa. E aí existem diversas classificações e as classificações, elas são feitas com base em comparação. Então, vai comparar ali, por exemplo, a planície e o planalto. Por que eles receberam esse nome? Porque uma chama planície e outra planalto? Porque essas duas formas de relevo, elas foram comparadas e quando a gente compara, a gente vê o que tem de semelhante e o que tem de diferente, né, nessas duas formas aqui no caso. E aí, depois que verificam-se aí as diferenças, né, porque se elas não tiverem diferenças, então é porque elas são semelhantes, então elas vão ter o mesmo nome. Se elas têm nomes diferentes, é porque ela tem uma ou mais, né, coisas aí que são que diferencia elas, então elas vão receber nomes diferentes. Então, a mesma coisa ali do planalto e da depressão, da montanha e do morro. A montanha e o morro, né, são duas formas aí na superfície terrestre, altas, onduladas, e por que uma recebe o nome de morro e outra recebe o nome de montanha? Por que a gente fala que aqui no Brasil existem morros, né, morros e colinas e não montanhas? Por quê? Porque comparado com outros, né, outros lugares do mundo, a nossa formação aí, né, essa formação alta, ela é muito menor do que em outros locais. Então, é uma montanha, por isso vai receber o nome de morro e não de montanha. Em outros lugares do planeta, essas elevações são muito mais altas, por isso recebe o nome de montanha. Então, é sempre em comparação com outra forma de relevo. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Então, vamos fazer uma comparação, né? Isso vale para todas as matérias, para a nossa vida pessoal, sempre que a gente vai fazer uma comparação. Por exemplo, em português, a professora quer que você faça uma comparação de uma poesia com um texto dissertativo. Então, quando você faz uma comparação, vocês vão ter que olhar para esses dois gêneros, né, literários e ver quais as semelhanças que existem entre a poesia e o texto dissertativo, né, dissertação. Dissertação é aquela que a gente escreve, né, em terceira pessoa e faz uma redação. Então, você compara lá uma poesia e uma redação e vê quais são as semelhanças existentes entre esses dois tipos de textos e quais são as diferenças. Né? Existem diferenças, porque senão as duas teriam o mesmo nome, né? As duas seriam poesias, as duas seriam redações. Como tem nomes diferentes, é porque vocês têm que achar aí quais são as diferenças. E aí vocês colocam lá. A poesia geralmente é escrita em primeira pessoa, ela tem um sentido subjetivo, a redação é escrita em terceira pessoa, ela tem um sentido objetivo. E quais são as semelhanças? Os dois são textos autorais, enfim. Então, sempre que a gente vai fazer uma comparação, a gente tem que levar em consideração os dois ou mais elementos e achar as semelhanças e as diferenças. Então, no meu exemplo aqui, bem simples, eu trouxe aqui duas figuras geométricas. Então, eu trouxe um quadrado e eu trouxe um círculo. E eu peço para vocês fazerem uma comparação. Então, compare o quadrado e o círculo. Ou então, faça uma relação entre o quadrado e o círculo, né? Isso os professores pedem bastante, né? Qual a relação existente entre o relevo da América e o clima, por exemplo? Então, vocês vão ter que levar em consideração as semelhanças e a diferença entre esses dois, para tentar achar aí uma relação. Então, por exemplo, qual é a semelhança e qual a diferença entre o quadrado e o círculo? A semelhança, o tamanho, né, é o mesmo.
mesmo, né? Então é semelhante o tamanho, se vocês pegarem aí a altura, né, do quadrado é a mesma do círculo, e a cor, né? Então os dois são azuis. E qual que é a diferença entre os dois? A forma. Então o formato é diferente. Então, eles não podem ser iguais, né? Porque se eles fossem do mesmo tamanho, da mesma cor e tivessem a mesma forma, então trataria, né, de ser a mesma figura. Então, seriam dois quadrados ou dois círculos, mas no caso a forma se modifica. Então, um vai ser chamado de quadrado e o outro de círculo, por conta da diferença de forma. A mesma coisa lá no relevo. Então, vamos supor que aqui o quadrado eu vou chamar de planície e o círculo eu vou chamar de planalto, porque a forma dele é diferente, né? Um exemplo. Um outro exemplo aqui. Então, eu vou comparar agora duas figuras geométricas, dois triângulos. Qual que é a semelhança e qual que é a diferença entre eles? Então, a semelhança tem o mesmo tamanho, tem a mesma forma. Então, ó, já inverte, né? Aqui o formato é o mesmo, tanto é que são dois triângulos. Então, qual que é a diferença entre eles? A cor. Então, um é amarelo e o outro é roxo. Então, já não são iguais, né? Há aí uma diferença. Então, eu comparei, eu levei em consideração o primeiro elemento, o segundo, e eu vi o que eles têm de diferente, o que eles têm de semelhante. E aí, depois que eu faço essa comparação, aí sim eu posso fazer a classificação. Então, eu fiz a comparação, né, entre essas figuras geométricas, e agora eu vou fazer a classificação. Aí eu vou dar os nomes, o que é um quadrado, o que é um círculo, o que é um triângulo. Então, o quadrado vai, né, no campo aí do quadrado, o círculo, e eu tenho aí, no caso, dois triângulos. Então, eu posso quantificar depois. Eu tenho um quadrado, um círculo e dois triângulos. Né? Se a gente voltar lá no relevo, a gente pode quantificar também, né? No mapa do Brasil, existem várias classificações, né, para o relevo. Mas aí o estudante se assusta, né, com as diversas classificações que tem quando olha o mapa. Mas é a mesma coisa, pensa que lá, ao invés de quadrado, tem um nome aí de planície central. Ao invés de círculo, tem Planalto das Guianas. Ao invés de triângulo, está escrito depressão. Então, só muda o nome, né? Mas o modo de comparar é igual para qualquer coisa que eu vá comparar. Então, eu vou ter lá um quadrado, um círculo e dois triângulos, tá bom? Só para exemplificar, né? Quando a gente pede para vocês compararem, para vocês saberem exatamente o que é para vocês fazerem. E depois que vocês comparam, vocês conseguem fazer uma classificação. Então, lá na história lá do português, vocês vão conseguir depois classificar os diversos textos, vocês vão conseguir classificar. Então nós temos aqui um poema, um texto dissertativo, uma charge, enfim, um e-mail, e vai classificando aí os diversos gêneros literários, tá bom? Então, vamos voltar lá para o relevo. Então, nós temos no Brasil, né, levando aí, a gente está falando da América, mas no Brasil nós temos três tipos de relevos, né, principais. Então, nós temos nós temos altitudes, né, ou seja, né, a altura, né, altitude é o mesmo que altura, de formas de relevo baixas e médias. Nós não temos alturas, né, altimetria muito alta. É por isso que a gente não tem montanhas, né? É claro que no dia a dia eu posso falar, né? Nossa, olha, minha amiga mora ali no alto tem que subir ali a montanha, né? Ali no pico do Jaraguá, né? Por que chama pico do Jaraguá e não montanha do Jaraguá? Porque não é uma montanha, é um pico. Então, você pode falar, tem uma montanha ali, né? No dia a dia a gente pode falar. Mas, né, tecnicamente, aí no mundo acadêmico, a gente tem a classificação correta, né? A nomenclatura correta. Então, nós temos no Brasil planícies, planaltos e depressão. Então, essas três formas básicas que a gente encontra no Brasil. E vamos analisar agora o mapa físico da América, né? Então, aí de norte a sul, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Então, nesse exemplo aqui, aqui mostra as altitudes, né, em metros. Então, esse gráfico aqui, a gente tem sempre que analisar a legenda do mapa para a gente conseguir entender. Então, ele vai, né, de 0 metros a 5.000 metros. Então, verifiquem aqui, no mapa, tá vendo? Aqui no Brasil, não tem nenhuma grande elevação, né? Quanto mais escuro aqui a cor, né, indo aqui para o marrom, mais alto é. Aqui no Brasil, a gente não tem,
nenhum ponto aqui muito alto, né, comparado aqui, por exemplo, né, com os outros países da América do Sul e aqui na América do Norte, né, com as montanhas rochosas, né, que é a formação, né, do relevo mais alto, né, que a gente tem na América do Norte, e aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes. Então são as duas principais formações aí mais altas, né, as montanhas rochosas na América do Norte e a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. E aqui no Brasil vocês podem ver, né, que são altitudes baixas e médias, né? Então a gente tem aqui, né, alguns pontos aqui um pouco mais altos, mas comparado, né, fazendo aí a comparação com outros locais, né, com outros países, esses pontos altos que a gente tem no Brasil não são tão altos como em outros lugares, tá bom? Então a Cordilheira dos Andes aqui né, a gente já falou aí na aula passada, essa formação ocorre pela movimentação das placas sul-americanas e a placa de Nazca. Então elas fazem aí elas se chocam, né, e o relevo, elas levantam o relevo, né, então cada vez mais, né, a Cordilheira dos Andes sobe mais um pouco, né, no encontro dessas placas, e a formação aconteceu por causa desse choque das placas. E aqui nas montanhas rochosas, a mesma coisa acontece. Então nós temos aqui a placa norte-americana e a placa do Pacífico. O encontro dessas duas placas também fazem aí a elevação das montanhas rochosas, né? E em alguns trechos aqui também tem o movimento transformante, que a gente já falou, né, na falha de St. Andrews, né? Que eles vão, além de se encontrarem, de se chocarem, eles vão deslizando, né? A placa vai deslizando e faz aquela falha, forma aquela falha. Por quê? Porque parte do relevo vai para frente e outra para trás. Então faz um racha, né? Uma fissura ali na superfície terrestre. Bem, então vamos falar um pouco da água, né, desse recurso natural tão importante. Lembrando que recurso natural é tudo aquilo que eu retiro da natureza e eu utilizo na sociedade, né, para alguma coisa. Então, para que a gente utiliza a água, né, de forma pessoal, né, para o nosso consumo? Então, a gente bebe água, utiliza para cozinhar os nossos alimentos, utiliza para tomar banho, enfim, a gente utiliza diariamente esse recurso. Sem ele nós não viveríamos. E nas empresas, né, nas indústrias, a água também é utilizada, né, na fabricação aí de todos os produtos que a gente consome. Na agricultura, na pecuária é utilizada também, né, para irrigar a plantação, dar água para o gado, enfim, né, a água é um recurso bastante utilizado. Só que ele, né, apesar de ser bastante abundante no nosso planeta, a água potável, né, ou seja, a água doce, aquela que a gente consome, que já está pronta para o nosso consumo, ela é muito pequena. Então, nós temos 97,5% de água salgada, né, ou seja, não é uma água potável, né, que a gente possa consumir, ao menos que passe aí por um processo, né, de retirada do sal da água, mas é um processo bastante caro, né, então, em alguns lugares do mundo, né, eles tentam aí melhorar a tecnologia para fazer essa transformação aí da água, né, salgada em água potável, mas ainda é muito caro. Então, não é viável para em todos os lugares fazer isso, né? Mas a tecnologia aí, quem sabe daqui a algumas décadas, né, a gente consiga aí avançar e consiga transformar aí essa água de forma mais barata, né, e mais viável. E apenas 2,5% são de água potável, né, o que a gente chama de água doce. E desses 2,5%, essa distribuição de água, ela é diferente, né, no planeta, a gente já falou isso, né, sobre a distribuição dos recursos naturais. Então, se em um país tem abundância de água, pode ter escassez de outros recursos, como petróleo, gás natural, por exemplo, ou pode ser invertido, né, por exemplo, no Oriente Médio, há uma abundância, né, de gás natural e de petróleo, o que favorece a economia, porém há uma escassez, né, na maior parte do território do Oriente Médio. Então eles têm bastante petróleo e gás natural, mas não tem água em abundância. Então eles têm que gastar, né, mais recursos para conseguir comprar, né, importar essa água de outros lugares, ou então desenvolver tecnologias para conseguir retirar a água, né, subterrânea, para conseguir fazer aí a retirada do sal da água, enfim, vai ter que pensar em alguma forma de equilibrar essa escassez. E então desses 2,5%,
como que a água está distribuída. Então, 68,9%, ou seja, a maioria dessa água doce no nosso planeta, ela está contida nas geleiras, ou seja, está congelada, né, nas calotas polares. Então, ela é uma reserva, né? Então, ela está ali, né, mas ela é uma reserva. Então, quando há ali um pouco do degelo, né, ela começa ali, né, a nascente de vários rios, né, que vai desaguando aí, chegando até as populações. Mas a grande parte, né, então, ó, depois eu vou perguntar isso no formulário, né? A maior parte dessa água doce está nas geleiras. E depois, aqui com 29,9%, elas estão debaixo da terra. Então, o que a gente chama de água subterrânea, nos lençóis freáticos. Então, essa água, né, quando chove, ela se infiltra no solo e ela vai se, vai se depositando, né, debaixo da terra. Então, ela é uma água subterrânea. E aí, para acessar as águas, né, para fazer os poços, tem os poços artesanais e tem os feitos aí de forma mais profissional, né, para fazer essa retirada da água e a gente conseguir utilizar. E, em terceiro lugar, a água está na umidade do ar, né? Então, o ar tem aí uma quantidade de água, né? Então, dependendo aí, né, da estação, né? Há dias que está um pouco mais seco o ar e há dias que está mais úmido, mas a água contida aí na umidade do ar. Depois essa água aí vai na chuva, né, vai evaporar, vai cair novamente, né, quando tiver precipitação, né, quando tiver chuva, e vai voltar, né, naquele ciclo da água que a gente já discutiu. E a última parcela aqui com 0,9%, então, né, está contida aí na umidade do ar, e 0,3% apenas, né, dessa água doce está nos rios e nos lagos. Então a gente pensa aí, né, não, tem bastante rio, né, tem bastante lago, então tem bastante água doce, mas é a menor parte. Então, a maior parte da água está na geleira e a menor parte nos rios e lagos, tá bom? Bem, então falando aí da América do Norte, qual a principal formação hídrica que nós temos na América do Norte, né? Ou na América anglo-saxônica, né? Porque aí não entra o México. Lembra lá, América anglo-saxônica é uma outra regionalização que a gente pode fazer. A gente pode dividir a América entre anglo-saxônica e latina, que aí vai ser levado em conta critérios culturais e socioeconômicos. Ou a gente pode fazer a regionalização, né, mais utilizada, que é a regionalização pela proximidade geográfica. Então, a América do Norte, América Central e América do Sul. E aí, a América do Norte, né, não entra o México, e a América anglo-saxônica não entra o México. O México entraria aí na América Latina. Então, aí no caso, vou falar em América anglo-saxônica, porque aqui não está contido aqui nos Grandes Lagos do México. Então, os Grandes Lagos é uma formação aqui de água doce mais importante que nós temos no Canadá e nos Estados Unidos. Então, são 5 lagos que o Lago Michigan, ele está totalmente do lado da fronteira dos Estados Unidos, e os outros formam uma fronteira natural entre o Canadá e os Estados Unidos, tá? Então, o Lago Michigan é o único que está do lado totalmente aí pertencente aos Estados Unidos. Bem, o que é uma bacia hidrográfica, né? A gente sempre ouve falar aí em bacia, né? Vamos pensar mesmo numa bacia, né? Algo aí que comporta água, né? Tem aí um formato aí meio oval, né? E que você vai fazer aí, colocar algum líquido, né? Alguma coisa que ela vai se comportar aí, no fundo vai ter a maior parte de água, e nas beiradas aí da bacia a água vai caindo aí para esse rio principal, né? Que seria a nossa bacia hidrográfica. Então aqui a gente tem, vamos falar aqui primeiro aqui à direita, né? Essa figura aqui que eu coloquei. Então, ó, pelo ciclo da água, então, né, vai começar a chover, e aí, ó, tá vendo aqui o formato desse relevo? Então é como se fosse uma bacia, né? Por isso esse nome. Então, ó, vai começar aqui, né? As nascentes dos rios vão começar aqui em locais mais altos, né? Então esse rio, ele vai se movimentando, vai entrando em contato aí com outros rios, né? Que a gente chama aí de afluente. E no meio aqui vai passando o rio principal, que vai desaguar depois no mar, né? Ou em outro rio. E depois que começa a chover, então, né? Então, quanto maior volume de água aí, mais volume terá esse rio principal. Então, aqui
No começo aqui, né, em locais mais altos, nós temos a nascente do rio. Então é onde nasce o rio. Então começa aqui a chover, ou então começa a fazer o degelo, né, no alto das montanhas, né? Geralmente tem quando os picos são muito altos, né? Quanto mais alto, mais frio é. E tem ali água congelada. Então, quando começa a esquentar, então há o degelo, e aí pode começar também ali a formação de um rio. E aí a gente fala que é a nascente. Então, aqui é a nascente do rio, ó, esses 3 pontos aqui. Aí começa a nascer o rio, a encontrar outros afluentes, e aí começa a dar mais volume para esse rio. Tudo isso aqui, ó, tá vendo onde está delimitado, demarcado aqui pelos interflúvios, ou o divisor de águas, né? Por quê? Porque depois vai ter outra bacia, né? Então, é o modo que a gente tem de delimitar a bacia. Ó, isso aqui tudo é apenas uma bacia. Então, esse aqui em amarelo, né? Tudo que delimita aqui uma bacia hidrográfica, e ele começa aqui, então quando o rio começa, quando ele nasce, a gente chama de nascente, e quando ele termina, o término do rio é chamado de foz. Então aqui, ó, ele termina e é chamado de foz. E esse aqui é o rio principal, ó, onde eu estou fazendo aqui com o mouse, tá vendo? Então ele nasce aqui, e esse é o rio principal porque é onde tem o maior volume de água. Ele vai encontrando outros rios, ó, chamado aqui de afluente, ó, é um rio menor que deságua no rio principal, aumentando aí o seu volume. O leito do rio é o espaço, né, que esse rio ocupa, esse rio principal ocupa. E dentro dessa bacia, a gente vai ver aqui as principais que nós temos, né, na América Latina. Essas bacias hidrográficas, elas são importantíssimas, né, localmente aí, vocês vão ver o tamanho, né, gigantesco que elas têm. E aí algumas, né, são melhores aí para navegação, outras são melhores para irrigação, cada uma tem uma característica diferente. E ela sempre deságua aí ou no mar ou em algum outro rio, que aí vai aumentar ainda mais o volume desse outro rio. Bem, e quais são aí, né, as 4 bacias hidrográficas principais que a gente tem na América Latina? A bacia amazônica, que é a principal que nós temos aqui no Brasil. Então, o rio principal é o rio Amazonas, ó. Então, aqui, tá vendo esse rio Amazonas? Que aí ele vai desaguar aqui no Oceano Atlântico. Então, esse é o rio principal dessa bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica, ó, é tudo isso aqui, tá vendo, ó? Então, toda essa parte aqui, todos esses rios que vocês estão vendo, afluentes, né, desse rio principal, é chamada de bacia hidrográfica. E aí, ele está presente também em outros dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, né? Então, só aqui para a gente localizar direitinho aqui no mapa, ó, essa bacia hidrográfica, ela está aqui, ó. Tá vendo? Tendo como, na parte brasileira, né, tendo como rio principal o rio Amazonas. É o principal rio que nós temos no Brasil e um dos principais que a gente tem na América Latina. O segundo rio mais importante, né, que a gente tem na América Latina é a bacia do Rio Prata, né, ou então bacia do Prata apenas, né, mas é do rio principal Prata. Então, também, né, a gente divide aí com outros países. Vamos localizar aqui, ó, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, que são os outros países que a gente divide essa bacia. E, ó, tá vendo? Tá uma mancha aqui, ó, para mostrar qual que é a delimitação dessa bacia hidrográfica. Então, toda essa mancha aqui, ó, tá vendo? É a que possui essa bacia, né? Que é esse formato mesmo que acolhe, né, esse rio principal e os seus afluentes. A terceira, a bacia do Orinoco. Então, a bacia do Orinoco, né, tendo como principais países aí a Colômbia e a Venezuela. Então, aqui já está até delimitado, né, certinho. Então, verificando aqui no nosso mapa, né, onde está a Venezuela e a Colômbia. Então, aqui essa bacia hidrográfica, ela é importantíssima também, né, para a região. E aqui, ó, o principal rio, que é o Orinoco. Então, é o rio principal, né, que possui o maior volume e os afluentes vão desaguando nele. Perdão, eu falei 4, né? Na verdade, são 3 principais, né? Porque o quarto é uma outra formação hídrica que a gente vai falar agora. Então, são 3 as principais bacias da América Latina. A bacia amazônica, a bacia do Prata e do Orinoco. A quarta formação que eu quero falar aqui, que tem uma grande importância também para a América Latina, não é uma bacia hidrográfica, mas é um aquífero.
Por quê, né? Qual que é a diferença aí da bacia hidrográfica para um aquífero? Aquífero, né, enquanto a bacia hidrográfica, né, ela fica aí na superfície terrestre, então ela fica em cima, né, aqui na superfície onde nós estamos, o aquífero ele fica debaixo do solo, né, então ele fica debaixo da terra. É uma formação, né, que a água, quando chove, né, infiltra no solo e há ali um depósito ali dessa água debaixo do solo, né, em grandes quantidades. Então, o principal aquífero, né, nós temos aí diversos aquíferos na América como um todo, na América Latina, mas o principal é esse, porque tem uma dimensão enorme, que é o aquífero Guarani. Então, eu trouxe um mapa aqui, né? Então, são vários estados, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, quase que todo, ó, pega quase todo o estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, do Rio Grande do Sul também, e nós também dividimos, né, esse aquífero com outros países, então o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Então nós temos a responsabilidade aí, né, de preservar a parte que está do nosso lado, né? Nós temos essa responsabilidade. O Uruguai tem a dela, a Argentina tem a dela e o Paraguai tem a dela, né, na porção aí que cabe para cada país. Porém, né, os 4 países aí, né, eles assinaram um acordo para proteger esse aquífero, né, para tentar usar de forma sustentável, porque se a gente utilizar de forma muito acelerada, ele se esgota, né, não dá tempo da natureza renovar esse aquífero, né? Se a gente fazer a retirada toda de uma vez dessa água, ele vai acabar, né? Porque a natureza não vai conseguir repor essa quantidade de água. Então tem que esperar o ciclo natural da água. Então a gente assinou esse acordo para cada um, né, na sua parte do território que lhe cabe, fazer a preservação e utilizar de forma consciente, né, de forma que não vá esgotar o recurso desse aquífero. Então, aquífero Guarani, importantíssimo aí para a América do Sul. E, falando aí do aquífero, a gente tem que falar também do descarte adequado de pilhas e baterias. Porque o que acontece? Ela não como ela está envolta por aquele material de metal, né, que não deixa substâncias tóxicas irem para o ambiente, então elas têm aquela capinha de metal para proteger o seu interior, elas não causam nenhum problema. O problema é quando eu faço esse descarte no lixo comum, o que não pode, né? Por quê? Porque essa pilha, quando ela entra em contato aí com o solo, né, ela vai ficando velha, né, então ela oxida, estoura, e aí abre essa proteção de metal, e aí vai saindo substâncias ali tóxicas de metais pesados que vão para o solo e eles podem chegar e se infiltrar, né, junto com a água da chuva, né, vai levando esses materiais junto com a água e pode chegar nessas águas subterrâneas, né, nos aquíferos. Então, chegando na água, essas pilhas e baterias, esses materiais, esses metais que tem dentro, eles contaminam a água e aí pode chegar aqui nas nossas residências, né? Então, assim, toda vez que eu for fazer o descarte dessas pilhas e baterias, eu não posso fazer no meu lixo comum, não posso misturar ali no meu lixo e simplesmente jogar fora para ir em aterros sanitários comum. Por quê? Porque depois, além de prejudicar o planeta, prejudicar outras pessoas, né, porque pode contaminar o solo, pode contaminar as águas, isso também pode voltar para mim. Então, por exemplo, eu moro aqui num local que tem um abastecimento próximo aí de um aterro sanitário que acabou contaminando a água, essa contaminação vai chegar aqui na minha torneira. Então eu tenho que pensar muito bem, né, tanto para a minha saúde quanto para a saúde dos meus vizinhos, dos meus familiares, da minha cidade e do planeta como um todo. Então, a pilha acabou ali, não faço descarte no lixo comum, nem de pilhas, nem de baterias. Tem vários pontos de coletas pela cidade, eu busco ali na internet, geralmente em lojas como Casas Bahia, Loja 100, eles colocam lá esse coletor para atrair clientes, né, também, né, de uma certa forma, mas aí você leva lá as suas pilhas e coloca nesses coletores. E aí depois eles vão encaminhar para o destino certo, né? São aterros sanitários especiais para esse tipo de lixo, porque aí eles fazem uma impermeabilidade do solo maior e aí não deixando essas substâncias irem, né, entrarem em contato aí com a água, né, para não contaminar aí nem o solo nem a água. Então, sempre que vocês, né, forem descartar esse tipo de material,
façam a coleta de forma correta, né? As empresas, né, fabricantes das pilhas, elas têm, se vocês ligarem lá também, elas têm que informar quais são os pontos de coleta mais próximos da sua casa. Então, por exemplo, a pilha aí da Duracell, por exemplo, né, que eu vou usar aí a marca da imagem. Se vocês ligarem lá para o saque da Duracell, pegar lá o telefone no Google, liga lá na Duracell e fala, eu quero saber onde que eu faço o descarte da pilha. Eles são obrigados a informar quais são os locais para fazer esse descarte corretamente, tá bom? Então, vamos lá para os exercícios. Então, o último exercício do ano aí, hein, gente? Ânimo, falta pouco. 1. O planeta Terra possui cerca de 97,5% de água salgada e apenas 2,5% de água doce, né? O que a gente já falou aqui. Ou seja, água potável, que podemos consumir em nosso dia a dia. Desta pequena quantidade de água doce, onde temos a maior reserva? Então, a gente já falou aí, né? Então, é só voltar lá naquele gráfico, se vocês não lembram. Rios e lagos, água subterrânea, umidade do ar ou geleiras? Onde que a gente tem a maior quantidade dessa água doce? Exercício número 2. O Lago Michigan está localizado no território dos Estados Unidos e faz parte de qual formação hídrica com outros 4 lagos? Então, lembra que eu falei lá daquela formação que tinha 5 lagos? Então, como que chama isso? Então, só voltar lá também. 3. As principais bacias hidrográficas da América Latina são a do Prata, a do Amazonas e a do Rio Orinoco. Quais destas é a maior do mundo? Então, quais dessas são... Isso aqui eu esqueci de falar, né? Mas a maior do mundo é a do Rio Amazonas, né? É a mais importante. Por isso que a floresta amazônica ela tem que ser preservada, né? Porque a floresta amazônica é a formação vegetal mais importante do mundo e a bacia amazônica é a maior do mundo, ou seja, a maior reserva de água doce do mundo. Por isso que todo mundo, né, tem o mundo inteiro, aliás, tem a preocupação com o que a gente faz aqui com a floresta amazônica, porque se a gente desmatar tudo, vai acabar interferindo também nos outros países. Então, é importantíssimo para a gente mesmo, né, para os brasileiros, a gente fazer essa proteção da floresta amazônica e também para os demais países. Então, respondendo aí, né, quais dessas é a maior do mundo? Então, já dando a resposta aí, né, a maior bacia hidrográfica do mundo é a nossa, né, não só no Brasil, né, mas a maior parte está no Brasil, a bacia do Rio Amazonas. Tá bom? Respondido? Então, quarta pergunta. Qual o maior aquífero da América do Sul? Então, já respondi aí também, né? É o Amazônico? É o Guarani? É o Rio da Prata? É o Panamá? Então, tá fácil aí também. E quinta e última, por que não podemos fazer o descarte de pilhas e baterias no lixo comum? Aí respondam aí com as próprias palavras de vocês, sem medo de errar, gente. Uma resposta bem simples, tá? Não precisa incrementar muito, não. Depois, não se esqueçam, né, de clicar em enviar. E, ó, gente, sempre eu deixo lá para ser enviado uma cópia das respostas no seu e-mail. Porque aconteceu alguma coisa, deu algum erro ali, é só vocês irem no seu e-mail e verificar as respostas, enviar de novo, enfim. Sempre que vocês fizerem, tiram print, ou então salvam as respostas aí no bloco de notas, no Word, né? Porque, sei lá, às vezes a sua internet não está tão boa, dá algum erro, enfim. Mas, ó, uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido. Então, você deu o e-mail lá, né, lá em cima, eu sempre pergunto lá o nome, o e-mail, né, a série, e depois clica em enviar, tá bom? Qualquer dúvidas, então, né, mande lá pelo WhatsApp. Esse é o último vídeo, né, o último conteúdo, porém a gente vai conversando aí pelo WhatsApp para finalizar aí o ano letivo. Tá bom, gente? Até a próxima. Feliz Natal aí para todo mundo, né, já adiantando, e um beijo a todos.